Gente, boa tarde. Aqui é o canal Ilumina Acadêmico. Estou aqui para bater um papo com a Magda Maia sobre tempo e sustentabilidade. Vou chamar a Magda aqui para a nossa conversa. Só um instante. Convidar a Magda aqui mais uma vez. Esperar a Magda entrar. Oi, Magda, tá me ouvindo bem? Oi, tô ouvindo direitinho. Deixa eu ajustar aqui a Ouvindo câmera. perfeitamente. Tá ótimo. Então, Tudo boa bom? tarde, Magda. Tudo bom? Então, gente, mais uma vez aqui, anunciando a nossa live sobre tempo e sustentabilidade. A Magda Maia é uma irmã queridíssima. Inclusive, estou com o teu livro aqui, ó, Sustentabilidade 4.0. Eu vou começar, ô Magda, falando sobre definições de tempo e sustentabilidade que eu procurei na internet e encontrei, mas que simboliza bem a maneira como nós aprendemos, né, há muito tempo, de geração em geração, a gente vem aprendendo, né, sobre esses conceitos. Então, definição de tempo que eu encontrei: duração relativa das coisas, que cria no ser humano a ideia de presente, passado e futuro, né? Simples assim. E o conceito de sustentabilidade, que é o conceito que relacionado a aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais, que busca suprir as necessidades do presente sem afetar as gerações futuras. Aí eu te pergunto, Magda, essa definição é só nessa superfície ou tem uma profundidade maior que a gente pode destrinchar aqui? Boa tarde, a palavra é tua. Tá ótimo. Boa tarde, Nilton. Muito obrigada pelo convite. Eu fico mais feliz quando eu sou convidada para falar num canal que normalmente não é voltado especificamente para a sustentabilidade, na forma como ela é conhecida, né? O teu canal é mais amplo, envolve a sustentabilidade, não tenha dúvida. Mas é bem legal porque aí eu consigo falar com outros públicos que normalmente às vezes nem estão muito ligados com essa temática, né? Então eu queria te agradecer mesmo de todo o coração esse convite e dar Agradeço. oi para todo mundo que está entrando aí, um monte de mãozinha já dando tchauzinho. Obrigada, gente, por prestigiar a nossa palavra, Obrigado. né? Bom, olha que coisa incrível, né? Achei fantástico tu começar com os conceitos, porque olha como dentro do conceito de sustentabilidade está envolvida a questão do tempo, né? Uhum. Suprir as necessidades das gerações presentes, né? Sem a sustentabilidade de modo geral é isso, sem afetar as gerações futuras. E aí, como? Né? A gente já começa o seguinte, pensando no seguinte, como que isso é possível? Que tempo é esse? Que geração presente é essa? Que geração futura é essa? Né? Então a gente já começa a ter que pensar sobre a questão do tempo propriamente dito. Quanto que nós estamos deixando disponível para gerações futuras vai ser suficiente para quanto tempo das gerações futuras? Se a forma como nós usamos hoje tudo que está à disposição é completamente insustentável, né? E aí, bom, eu poderia aqui falar com você e dizer assim, porque a gente está fazendo tudo errado, porque isso e aquilo. Mas eu preferia começar então a falar sobre a questão do tempo. Eu queria tentar Tá. trazer uma ideia sobre tempo diferente. A gente, de modo geral, pensa no tempo como algo abstrato, né? Numa linha, de uma forma linear, presente, ou passado, presente e futuro, uma linhazinha. E essa noção, ela, de linearidade, ela nunca é positiva para a nossa mente humana. Nossa mente, toda vida que pensa linear, nos limita, né? Se eu penso no tempo de forma cíclica, ou seja, se eu começo a perceber que determinados padrões começam a se repetir no tempo e no espaço, eu já começo a ampliar minha visão e, por exemplo, já começo a ter uma noção melhor também sobre a ciclicidade da natureza, que a natureza também é cíclica. Já é um aspecto diferenciado de você olhar.
Se eu conseguir olhar o tempo, como por exemplo tem no calendário Maia, vou já falar sobre questões de calendário, né? Certo. Mas no calendário Maia, que pouca gente aborda desse jeito, mas o tempo lá é um tempo em espiral, cíclico e em espiral, com fractais de tempo. Então, Uhum. um tempinho dentro de um tempo maior, de um tempo maior. Então, aí é que eu vou ter noções mesmo dessa noção de ciclos, repetição, né? E que a minha obrigação é evoluir nesse tempo e não Uhum. desgastar o que eu tenho, tá? E Estou tentando sair desse linear. conceito linear que é rígido, né? Só essa É coisa que você rígido, falou. é rígido e dá uma noção completamente equivocada de infinitude. Como se tudo fosse infinito. O tempo é infinito, de forma linear, os recursos da Terra são infinitos, então está sempre tendo um paralelo aí entre as duas coisas. E a gente, na verdade, a gente não sabe, a gente não tem essa certeza. Nós pressupomos, né, determinadas coisas sobre o tempo dentro daquilo que nós até hoje nos limitamos a saber pela ciência, tá? Sim. E aí, eu tento ver o seguinte, quando eu associo, se eu parar aqui para te perguntar assim, Genilton, me diz uma coisa, que você me diria que é a principal causa da nossa insustentabilidade planetária hoje? Você está perguntando para mim. Estou perguntando. Acredito que pensar muito no futuro e ficar preso ao passado. Não deixa de ser isso. Mas o comportamento das pessoas ele está sendo regido hoje por quê? O comportamento de modo geral. Pensar no futuro, beleza, ficar Sim, preso ao passado. Isso condiciona a nossa mente, né? sim, Mas, quando eu tento trazer mais para material, certo? Qual é o problema do planeta hoje? Planeta Terra. Qual é o só, problema central? só pensar no dinheiro como poder Pronto. O dinheiro. Para que as pessoas querem dinheiro? para sobreviver, né? A crença de que precisa de dinheiro somente para sobreviver. Para consumir, Consumir né? comida, Para o que moradia, você né? Tudo é. precisa. Sim. Pronto. E o que que as pessoas vendem em troca de dinheiro? Serviços, E serviço é o tem, quê? Tempo. sim, Olha, veja bem. justamente. O tempo, então, todo mundo vende o seu tempo, concorda? Sim. Pronto. O tempo, ele é o bem comum a todos nós. Todos nós somos abundantes de tempo. Todos nós temos o mesmo tempo. Eu tenho o mesmo tempo que você. Não de vida, mas o tempo, vamos pensar em 24 horas no dia, eu tenho o mesmo tempo que você. Essa Sim. é a minha abundância, a sua abundância. O tempo não é escasso para ninguém, o tempo só é escasso a partir da noção de finitude. Se eu entendo que a vida termina aqui no planeta Terra, o meu tempo é escasso dentro de, em média, aí, 90, 100 anos de vida, certo? Se eu já tenho outra percepção de que a vida segue, então a noção de tempo também cai por terra nesse momento, porque eu sei que eu vou seguir, tá? Mas seja como for, para a gente se manter que vivo e operante na Terra, nós vendemos o nosso tempo, trocamos o tempo que nós temos por trabalho, qualquer tipo que seja, produto, serviço, qualquer coisa que você produza com o seu tempo, certo? Uhum. Para poder consumir, ok? Joia. Até aí a gente está todo mundo no mesmo patamar. O que é que Sim. acontece? Acontece que algumas pessoas começam a se tornar escravos. Escravos de coisas, de consumo, escravos de desejo de poder, escravos de manter um status social, escravos de ter as mesmas coisas que as outras pessoas. E essas pessoas entram em estado de servidão às coisas materiais e também se tornam escravos do próprio tempo. O tempo que antes era dela e que ela poderia usar de uma maneira mais inteligente ou mais para viver, Uhum. as pessoas abrem mão disso para ficar em função de trabalhar, às vezes, muito mais do que 8 horas, que seria o tempo convencionalmente aceito para se trabalhar durante um dia. Às vezes, uma pessoa começa a trabalhar
6 horas da manhã, chega meia-noite, a pessoa continua trabalhando e ela vai deitar na cama e ela continua trabalhando e ela ainda está olhando os e-mails dela de trabalho e para, não para, não para, não para, ela está vendendo, que chama precarização do trabalho, inclusive. Ela está ali o tempo todo vendendo e às vezes doando o próprio tempo, ela não analisa o valor daquele tempo que ela está cedendo para o trabalho, porque ela quer mais dinheiro e muito provavelmente ela quer dinheiro para comprar coisas ou para pagar dívidas de coisas que ela comprou e que ela não pensou se ela realmente precisava, E nesse ponto as certo? pessoas não veem que estão no sistema de escravidão, né? De Vamos dizer escravidão assim. do tempo. E isso gera um ciclo de insustentabilidade planetária. Por quê? Quanto mais eu não tenho tempo para viver, quanto mais eu vendo o meu tempo ao trabalho, menos vale a minha hora de trabalho, porque eu começo a entrar em regime de escravidão desse trabalho. Então, eu não sou remunerado pelo tanto de tempo que eu trabalho. E aí eu pego esse dinheiro só para consumir coisas que depois vou descartar e virar lixo. Ixi. E aí onde entra essa minha tentativa, quase desesperada, de trabalhar com as pessoas numa lógica de sustentabilidade profunda. Eu estou tentando fazer as pessoas mergulharem nessa noção de sustentabilidade, porque toda vida que você fala em sustentabilidade, imediatamente as pessoas vão pensar em lixo, certo? Mas elas não pensam, e não tem problema nenhum, ótimo pensarem na Sim. questão dos resíduos e no lixo. O problema é ela tem que conseguir mergulhar e pensar por que que o lixo existe, Uhum. certo? Os resíduos, eles são o resultado final dessa escravidão humana, da venda do tempo, e são também, aí entrando noutra lógica que eu falaria com vocês, tem a gente que já mergulha nesses estudos, a gente já entende que, inclusive, os resíduos são considerados um erro. Não é para Uhum. existir. O resíduo é como se ele fosse o carimbozinho de que a humanidade está muito errada. Porque se a gente trabalhasse na lógica da natureza, na natureza não tem lixo, na natureza não tem resíduo. Tudo absolutamente se aproveita. Então, se a gente lembrar que nós fazemos parte da natureza, que nós somos natureza, a gente tem que começar a olhar para esses modelos. E ao olhar para os modelos da natureza, eu me torno sustentável, certo? Joia. Então, assim, eu sei que é um pouco complexo de falar, porque eu tenho que fazer esse mergulho, né, Uhum. para a gente começar a quebrar, porque a mente da gente está muito condicionada a ouvir sustentabilidade e pensar lá na ponta, no final, que é o que a gente Sim. está vendo no resíduo. Mas eu preciso urgentemente fazer, eu digo eu, né, como eu tomei essa Nós. missão, é uma missão que eu tomei, né, Sim. ou melhor, que eu recebi, de tentar trazer essa outra lógica, porque se a gente não conseguir mexer na raiz desse problema, a gente vai ficar batendo cabeça, né? A gente vai continuar consumindo o planeta desenfreadamente, com uma falsa ilusão de ideia de que ao longo do tempo haverá sustentabilidade para gerações futuras, certo? Vou continuar nessa lógica de achar que a vida é feita para você acordar, trabalhar, consumir, descartar infinitamente nessa mesma linha, E no final certo? de semana beber uma cervejinha para relaxar, né? Olha como é que as pessoas vivem, desesperadas, pedindo pelo amor de Deus chegar o sábado para tomar uma cerveja. Por que ela não toma uma cerveja na segunda, na terça, na quarta? Qual o problema? Não é para beber todo dia para não virar alcoólatra. Estou dizendo assim, um dia ou outro dia, né? Onde é que tem esse tipo de convenção? E olha aí como a pandemia ela trouxe essa nossa, porque está todo mundo em casa, né? A maioria das pessoas Sim. está trabalhando em casa. Então, qual é o problema, né? Hoje em dia, essa pandemia, ela é um grande problema planetário, mas também é uma grande oportunidade de mudança. Ela é uma oportunidade de mudança para as pessoas reverem tudo. E olha só, Nilton, como é grave, assim, vou dar a palavra para ti, que tu deve estar querendo comentar alguma coisa, mas veja bem o que essa pandemia está fazendo. Colocou todo mundo dentro de casa, as pessoas passaram a ter que conviver mais, ou seja, no lugar de gastar o tempo feito louco trabalhando, as pessoas têm a oportunidade de ficar agora com seu esposo, com a sua esposa, com seu pai, com a sua Os mãe, e as filhos. pessoas. E tem gente que não está suportando isso. E mais grave ainda, tem gente que não está suportando ficar só.
que é mais grave ainda, você não consegue ficar consigo mesmo, porque justamente. você tem tempo disponível. Então, a pessoa que acordava 6 horas, porque ela tinha que estar no trabalho às 8, e ela perdia 1 hora no trânsito e 1 hora se preparando, ela não se tocava de que, de cara, no lugar de 8 horas para uma empresa, ela estava dedicando mais uma para se arrumar, mais uma para se Transporte. locomover, depois uma para voltar para casa. Então, na verdade, você estava dedicando ao trabalho 11 horas, e aí você chegava em casa, você provavelmente continuava trabalhando, respondendo e-mail, alguma coisa assim, e Uhum. aí que entra aquilo que eu estou te falando, tempo. E aí você achava que estava super útil, porque você estava trabalhando, e foi criada essa noção de que a vida é trabalhar, né? E as pessoas não estão desfrutando da vida, desfrutando das companhias, desfrutando do maior bem, do bem mais precioso que nós temos, que é o tempo, e que, como eu disse no começo, é igual para todos nós. E o que é o simplesmente ser, né? Somente estar aqui. Você falou essa questão da pandemia, realmente convidou todo mundo a ficar em casa e observar e usufruir o que, que tem em torno, dentro de casa, né? Uma pessoa que mora só, por exemplo, usufruir de si mesmo. O que, que eu posso respirar aqui? E eu adicionar aí Exato. também, Magda, por mais que a pessoa não fique respondendo e-mail, mas ainda cria uma tensão de saber o que vai fazer no dia seguinte para Ah, servir ao trabalho, né? E isso não é bem-estar, né? Simplesmente, não. não é bem-estar, é observação. O que eu ia E o falar para ti, cérebro fica Magda, condicionado. fica rodando esse disco, né? Mas o que eu ia falar É. para ti, assim, por exemplo, minha noção de sustentabilidade, o que que eu aprendi no colégio, né? O coleginho lá na primeira série, segunda série, aí vamos falar sobre meio ambiente. Vamos falar sobre o meio ambiente somente na perspectiva do futuro, para salvar o planeta no futuro, né? Mas o que que tem no momento presente, né? Eu falei mais cedo para ti, eu estava assistindo um documentário no Netflix sobre plásticos e mostra de 2019, muito recente, mostra de forma muito real como é que está a indústria de plástico, como é que está a importação de... A China importava os plásticos de todo mundo, né, para tentar absorver, mas era somente pensando no dinheiro. Mas hoje em dia, como é que está esse plástico? Está nos oceanos, está no formato de microplásticos, ou seja, não é salvar o meio ambiente no futuro, é agora, no momento presente, né, Magno? É, é mais ainda, veja, Nilton, não é nem salvar o meio ambiente. É estar no meio ambiente. É entender que nós somos parte disso e salvar nós mesmos, né? Ah, Eu estava tendo uma conversa, eu estava pensando até em fazer uma live sobre isso, uma live bem, bem catastrófica, assim, mas assim, que precisa ser dita, que às vezes a gente tem medo de falar coisas que ninguém falaria, mas a gente precisa falar, sim, certo? E a gente aqui, essa pandemia, com tudo que está acontecendo, por exemplo, esse vírus agora mudando, se tornando mais letal. Aí, bem quando a gente corre contra o tempo, né, e consegue fazer uma vacina em tempo recorde. E aí o vírus, mais rápido ainda, ó, vai e faz uma mutação. ação. Ah, será que nós não estamos vivenciando um processo de autorregulação do planeta Terra? Já que no campo da espiritualidade, e a gente participa da mesma comunidade, vamos dizer assim, no campo da espiritualidade a gente já sabe que estamos passando por uma transição, a gente sabe que está passando por várias transformações. Mas no campo de vista biológico da Terra, pensa agora na Terra como o Lovelock queria que a gente pensasse, como Gaia, um grande sistema vivo e com capacidade de se autorregular, certo? Será que não é, se a gente entende que a gente é natureza e a gente é um dos elementos da natureza e os seres humanos não tem um predador natural, e não tendo um predador natural, a gente também parece que, eu vivo perguntando isso, a gente não sabe qual é a nossa função ecológica, a gente está aqui para quê? A gente serve de quê? Para que a gente serve ao planeta Terra? Ninguém nunca pensa sobre isso porque as pessoas pensam que o planeta Terra está a serviço dos humanos. E não faz sentido. E não faz sentido pensar nisso pela seguinte coisa: o planeta já teve outras espécies que foram extintas. E aí, quando a gente pensa nisso, as pessoas dizem assim: ah, foi extinto os dinossauros por causa de meteoro. Não. O planeta foi extinto outras 4 vezes, sem ser por meteoro. Por processo. O planeta foi extinto, não, desculpa. Espécies do planeta foram extintas
outras 4 vezes por processos de autorregulação, ou seja, processos internos. Porque não se cogita, não se pensa sobre, não se encara a realidade de que o planeta pode estar sofrendo um processo de autorregulação, tendo em vista que nós humanos só vivemos em função de nós mesmos, não contribuímos em absolutamente nada com a natureza. Natureza é essa que está 24 horas por dia trabalhando em função de nos fornecer vida, e a gente está 24 horas por dia trabalhando em função de destruir essa mesma natureza que nos dá vida. Então, não se trata de que o planeta está se vingando dos humanos, porque aí eu concordo que natureza não tem negócio de vingança, de raiva, isso não existe, provavelmente não. Mas que é um sistema vivo e com capacidade de se autorregular, não tenha dúvida. Então, se nós humanos nos comportamos aqui nesse planeta como verdadeiras pragas, que não tem um predador natural, certo? Não estamos correndo de nenhum bicho querendo caçar a gente, não é verdade? Sim. Não tem, certo? Estamos nos proliferando aí feito loucos, né? Procriando, feito loucos. Uma população gigantesca mundial, que não faz outra coisa a não ser trabalhar, consumir e descartar. Trabalhar, consumir e descartar? Gente, é só somar. 2 mais 2, certo? Além disso, uma noção totalmente equivocada de que nós estamos aqui para nos desenvolver materialmente, certo? Nós não somos educados a entender que nós estamos aqui para nos desenvolver espiritualmente, que eu sou muito mais do que esse corpo, essa matéria. Então eu preciso de muito mais do que uma roupa para me vestir, eu preciso de muito mais do que uma comida para nutrir meu corpo físico, eu preciso de algo que me traga nutrição para o espírito, né? E onde eu posso buscar essa nutrição para o meu espírito? No tempo. É a forma como eu uso o meu tempo. É o tempo que eu dedico, literalmente, né, como dizia o Pequeno Príncipe, é o tempo que eu dedico à minha rosa. É o tempo que eu dedico à contemplação, à minha conexão com a outra pessoa, com quem está do meu lado, com a natureza. A gente se desconectou completamente. Então, nessa desconexão, a gente usa o trabalho, usa o tempo para trabalhar com uma falsa necessidade, a Prema falando aí, com uma necessidade de ser útil. É uma noção de utilidade, é como se você não trabalhar, Genilton, é como se você se sentisse inútil. Serve de quê? Sabe? E isso é muito absurdo, porque a sua existência já é um grande presente, você não está aqui por um acaso. E quando eu começo a entender essas questões espirituais, eu começo a dissolver essa ilusão meramente materialista da vida, né? E aí eu começo a entender o valor do meu tempo. Hoje, certo? Falo para você, eu usei meu tempo assim, na vida acadêmica, estudei e graduação e pós e louca, né? A louca da academia e mestrado e doutorado e tudo. E hoje, e assim, sempre as pessoas têm a ideia de que a gente está correndo atrás de dinheiro, né? Cheita, que é essa daí, tá ganhando dinheiro e tal, não sei o quê. Mas, estranhamente, eu sempre quis uma coisa muito específica, que era não ter ninguém mandando no meu tempo. Eu sempre fui insubordinada. Então, por exemplo, eu passei uma época no concurso público do SERPRO, então como eu tinha que estar lá 8 horas em ponto, batendo ponto, e sair 5 horas da tarde batendo ponto, aquilo era uma violência contra o meu espírito, uma violência. Eu não aceitava, é da minha alma, isso aí é uma característica minha. Certo. Então eu tive que trabalhar e estudar e organizar o meu tempo para que hoje em dia eu diga para você que a minha maior riqueza é acordar de manhã e decidir o que eu vou fazer no meu dia. Então eu consigo respeitar os meus ciclos, eu na condição de mulher, eu consigo hoje em dia respeitar o meu ciclo lunar, né, o ciclo menstrual, às vezes aí nós mulheres, quando a gente entra no ciclo, a gente sofre horrores, e já pensou eu ter que bater um ponto, isso para mim é um sofrimento profundo, como eu sei que é para um monte de pessoas, um monte de mulheres, por exemplo. E os gestores, assim, no geral, não olham para isso, né? Não, ninguém está nem aí, sabe? As empresas ainda estão numa mentalidade que você tem que estar lá à disposição deles, mesmo que você não tenha nada para fazer.
Uhum. sabe? Enquanto que você podia estar usando esse tempo para se desenvolver enquanto humano, estudar uma coisa, ou curtir uma coisa, cozinhar, ficar com seu cachorro, que quando você voltasse para desenvolver um trabalho, você estava feliz, você estava com energia, você estava em paz. Então, assim, realmente é uma noção de compra do seu tempo. Se eu estou lhe pagando, você tem que estar à minha disposição, mas ninguém pede o troco por esse tempo que dedica a mais, do Vou até, deslocamento, do vou até responder pegar um link e-mail. aqui, Magda, vou até pegar um link com isso que a Prima falou que é muito importante sobre o aspecto do autocentramento e do egoísmo, né? Imagino, por Total. exemplo, eu falei aqui de um gestor que não olha, um gestor, um patrão, sei lá, um orientador, que não olha para essas questões. Imagino que nesse momento ele está muito nele, né? O meu dinheiro, a minha empresa, o meu, sei lá, minha carreira, né? E esse Exato. insight do autocentramento e do egoísmo eu tive numa postagem que eu fiz, que foi sobre tem um furacão na imagem, né? Eu falei justamente sobre o momento da tormenta. Eu fui pesquisar sobre tormenta, aquela coisa bem técnica e científica, né? E as tormentas, no geral não, as tormentas, né? A definição de uma tormenta, ela tem um aspecto que você falou que é de equilíbrio da natureza, né? Só que a nossa mente humana, condicionada no egoísmo, no egocentrismo, só vê a tormenta como algo danoso, vai danificar a minha Mal. cidade, a minha É, casa, entendeu? é E verdade. fazendo um link com o que você falou sobre observar o movimento natural da natureza como um equilíbrio, né? E é esse retorno que a gente está buscando fazer, quebrando condicionamento e essa jornada, né? É, mas você vê que o condicionamento é tão forte, é tão pesado, que até para você conseguir comunicar é difícil você conseguir desenvolver isso, né? Se a gente tivesse lá numa roda, lá, por exemplo, lá na casa da Prema, a gente tivesse conversando aqui, a gente estava conversando de forma bem mais fluida e tudo, mas a gente está tentando encaixar isso numa conversa relativamente didática, Uhum, acessível, né? Porque por exemplo, a gente vivencia isso hoje em dia porque a gente vivencia a coisa lá do calendário maia, e eu queria entrar para falar nisso, porque é o seguinte, esse calendário que as pessoas vivem nele, que é o calendário gregoriano, ele é um dos responsáveis por essa noção de utilidade e inutilidade do tempo. Tanto é que são chamados segunda a sexta dias úteis, né? Ou seja, aquele dia que você presta é um dia que presta porque está todo mundo trabalhando. Final de uhum, semana, não é um dia útil, é um dia inútil, né? Para você. Gente, isso é uma coisa absurda, porque primeiro a gente cria uma noção de que o trabalho é um sofrimento, né? O labor, né? É um sim, sofrimento. Então já está errado, porque se seu trabalho for um sofrimento para você, pelo amor de Deus, procure fazer outra coisa. Já começa daí. Segundo, a noção de que você só pode desfrutar da vida, de uma cachoeira, de uma praia, de uma cerveja, que seja do seu cachorro, da sua família, do seu marido, qualquer coisa, se for no final de semana, porque na semana não, na semana você só tem tempo para trabalhar, você só pode fazer aquilo porque você tem que ser útil, né? E aí, útil para quem, gente? Está todo mundo sendo só útil para o sistema, né? A gente tem que falar dele, esse bichão chamado sistema capitalista, que faz você vender seu tempo por vamos dizer que é mixaria, porque eu acho que o tempo não tem dinheiro no mundo que pague, sim. certo? Então você vende seu tempo para poder ter um dinheiro para consumir coisas, para manter esse mesmo sistema que diz a você que o seu tempo é útil ou inútil quando ele bem entende, Uhum. né? E depois você vai ter que produzir, você vai ter que consumir, gastar o seu dinheiro com coisas que você vai descartar, que um dia, uma hora ou outra, você vai descobrir que não serve de nada, né? Justamente. Então, e não buscam uma conexão com a natureza para tentar entender, lembrar que a natureza já oferece tudo, né? No Eu vou dar começo, voz tu quer aqui, falar? não, vou dar voz Pode aqui falar. para uma mente no domingo à noite, a pessoa pensando que tem um trabalho na segunda. Ai, gente, vou parar de respirar aqui porque eu sou inútil, né? Mas eu tô É quase. exagerando, mas no geral é assim, né? Mas é quase isso. Você já fica angustiado. Eu escuto várias pessoas relatando que no domingo já estão angustiados porque na segunda já vai acontecer o fim do mundo. Assim, Sim. o fim do mundo dela, né? Vai começar aquela tormento sem fim na cabeça da pessoa. E olha E, que e quando esquizofrênico. Ah.
Só o terceiro Pode mais um falar. comentário que esquizofrênico, porque assim, a pessoa vai servir, vai ganhar o dinheiro, vai se alimentar, mas é com dor, né? Aquela dor, porque eu tenho que trabalhar, e tá muito nessa caixinha que você tá falando sobre de que forma a gente vê o tempo, né? E não é É. sustentável. Aí, se você for agora lá no interior, por exemplo, imagine que você vai lá no interior. Ah, tá umas pessoas lá naquelas casinhas do interior, normalmente, aquelas casas bem mais simples, sem estar entupida de coisa. Você vai no guarda-roupa de uma pessoa dessa que tem uma vida simples no interior, não está entupida de roupa, e a pessoa provavelmente também não está entupida de parcelas para pagar no cartão de crédito, entende? E essa pessoa tem um tempo para sentar na calçada, para ficar vendo o povo passar na rua, para contemplar, tempo para viver, né? Enquanto que nas grandes cidades as pessoas estão nesse desespero de utilidade ou não. E aí, se aqui na cidade tiver uma pessoa em terça-feira sentada numa calçada, você diz o que dessa pessoa? Você encontrou uma pessoa na terça-feira, horário de expediente, sentada numa pracinha. Não vou nem dizer na calçada, não, vou dizer numa pracinha. Essa pessoa é o quê? Vagabunda, é o comentário que Desocupada, né? paga. Sabe? Não quer nada com a vida. Ou seja, a gente criou no imaginário uma ideia de que você, naquele horário, tem que estar todo mundo trabalhando. Você não sabe se aquele cara está fazendo o que ali. Pode ser que ele Só- esteja contemplando, pode ser que ele esteja orando, pode ser que ele esteja criando uma música. E se ele for um artista, Sim. um compositor, se inspirando, Ou sei simplesmente lá, olhando as estrelas, né? No bem-estar. simplesmente, simplesmente parado lá, está tudo bem também. Sim. Administrando o próprio tempo, né? Então, assim, nessa história toda, então, nessa grande ilusão que as pessoas vivem, achando que a vida é trabalhar, consumir, descartar, isso representa a insustentabilidade do planeta na minha visão. Como eu te falei, o lixo lá na ponta é o, o fim da picada, entende? É o fim da picada. Se as pessoas estivessem se desenvolvendo espiritualmente, ou consumindo menos, ou precisando tapar os buracos da própria existência com o consumo, a gente não teria o problema dos resíduos, Sim. né? Trazendo para dentro de casa. Por que que as pessoas alegam que elas não, por exemplo, não fazem a segregação dos seus resíduos? Porque elas não têm um, é, 10 segundos para lavar um potinho que ela acabou de consumir e botar a parte ali para reciclagem, Uhum. entende? Não tem tempo, não tenho tempo para isso. Não, eu não vou tentar uma receita diferente sem carne, porque não tenho tempo não, dá muito trabalho essas coisas aí veganas, tá Uhum. entendendo? Tudo vai bater no tempo, sempre. E olha que esquizofrênico, assim, a palavra que me vem para mim é uma esquizofrenia, né, que está rolando aí. Mais cedo eu conversei com a Magda e falei sobre meu ponto de observação, né, que eu acho que é um passo inicial, né, Magda? Observar o que está acontecendo no dia a dia. Aí eu citei, trouxe até a caixinha aqui, deixa eu ver se não mostra aqui. Show. Tem uma caixinha de leite, Tetra Pak, certo? Vocês conhecem de duas formas, né? Tem uma com a tampinha, a tampinha a gatinha tá brincando com ela, e tem a caixinha normal onde a gente corta com a tesoura, né? Obviamente aqui tem um estudo, tem inteligência humana, que é o quê? O que que a indústria quer oferecer? Quer oferecer encurtar o tempo, ou seja, você vai encurtar seu tempo, se a gente pegar uma tesoura e cortar aqui. Só que olha só, além da caixinha Tetra Pak, temos um plástico a mais, que é da tampinha, e ainda tem um lacre aqui, que é o outro resíduo, né, que quando a gente coloca para reciclagem, e se for reciclado, e se a gente dimensionar e aprofundar um pouco mais, quanto tempo vai levar para essa tampinha e para esse lacre ser degradado pela natureza? 200 anos, né? Então, o que que custa, por exemplo, comprar uma caixinha normal, pegar a tesoura e cortar, né? É o tempo que é oferecido na tecnologia, mas é um tempo que a gente pode devolver, né, Magda? Com Com uma certeza. profundidade maior, expansão da consciência. Aí eu queria que É, você... pode falar o que você tem pode para falar. falar. Não, Não, é porque essa questão da caixinha, quando tu trouxe, ela me remeteu a tanta coisa. Eu disse, meu Deus, só uma caixinha, mas milhões de coisas. Olha lá. Tem essa questão absurda que você falou. Por exemplo, ter que botar um bocalzinho de plástico porque as pessoas não querem se dar o trabalho de cortar a caixa. Ponto número um. sim, Segunda coisa, a própria Tetra Pak foi criada para aumentar o tempo de duração do leite, certo? sim, Que, na verdade,
é cheio de produto químico para poder. Então, assim, a gente não pensa o quanto que isso pode nos fazer mal, tem esse detalhe. Justamente. A caixinha Tetra Pak, ela não é reciclável como é o plástico e tal. Ela só é reciclável pela própria indústria de Tetra Pak, certo? Por quê? Porque quando você olha por fora, ela é de papelão, mas dentro ela tem uma camada de alumínio, uma camada de plástico, certo? Bem fininhas, que só dá para separar dentro da própria indústria que produz esse material, ou prensando e transformando em outra coisa, certo? Então, ela é um produto chamado da logística reversa. O que é que significa? Quando você terminar de tomar seu leite aí na sua casa, você teria que separar ela à parte, não junto com o papelão, por exemplo, e mandar Uhum. de volta para a empresa que produziu a caixinha de Tetra Pak. Quem é que faz isso? Certo? Quem é que faz isso? Aqui em Fortaleza, só a Três Corações faz a reciclagem daquelas cápsulas de café, Café, né? certo? Uhum. Mas leite, por exemplo, não, certo? Então, essa caixinha aí com plástico e alumínio vai sim voltar, vai para o lixão, para os aterros e vai de alguma maneira para a natureza, através do solo e do subsolo, certo? Outra questão, vou levantar aqui só uma polêmicazinha, né? Pode mandar ver. Por que que os humanos amplia o tempo de consumo de leite, né? É o único bicho da natureza que consome leite depois que fica adulto, né? Todos os outros, todos os outros mamíferos só consomem leite no período em que estão se desenvolvendo, né? Então, Sim, assim, são coisinhas que a gente reflete sobre nossa postura, nosso posicionamento aqui no planeta sim. Terra, e que grupos específicos começam a questionar. Mas tem muita coisa para a gente conseguir olhar. E é uma questão de observação, gente. Não tem por onde fugir. Por exemplo, eu fui acostumado a tomar leite, né? E tenho esse condicionamento do leite. Não é toda a vida. Mas, assim, é uma observação atrás da outra que a gente vai despertando, né, Magda? Observa, por É exemplo, esse muita exemplo coisa. do leite. Eu estava assistindo um documentário antes de entrar aqui na live, e eles mostram lá nos Estados Unidos, fizeram uma grande campanha nos anos 70, né, mostrando, tinha lá um indígena e tinha uma pessoa jogando plástico nos pés dele, né? Beleza, teve essa campanha, o pessoal se mobilizou para fazer separação do plástico e tudo mais. Mas descobriram que quem financiou essa campanha foi a indústria de plástico, foi a indústria petrolífera. Por quê? Qual era o objetivo? Culpar o cidadão e dizer que há plásticos no meio ambiente pela culpa do cidadão. E cai justamente no que você falou, né, da responsabilidade da empresa fornecer esse canal de reciclagem reversa, né? Porque Isso. é a Logística responsabilidade. reversa. Aí você pode falar mais sobre isso, assim, de que fato realmente deve acontecer, o que não está É, acontecendo. na verdade, isso são leis, né? Aqui no Brasil é lei. Certo. Lei, mais uma que não é cumprida, mas é uma lei, certo? Que Uhum. determinados produtos que não são recicláveis, eles têm que voltar para a cadeia, né, de produção, da logística reversa. Vou dar aqui rapidamente um mergulho bem profundo. Certo. Isso é uma coisa chamada, que a gente trabalha muito a reciclagem, mas a reciclagem é uma pontinha da economia circular, certo? Na economia circular, tudo, absolutamente tudo que a gente produz deve ser reaproveitado ou reinserido na indústria. Algumas coisas pela reutilização, por exemplo, em casa mesmo você pode pegar potinhos de vidro e reutilizar. Eu mesmo Certo. aqui em casa, eu uso tudo. Feijão, arroz, está tudo guardado em potinho de azeitona, Peguei uma certo? garrafinha de azeite, ó, a garrafinha de água agora. Pronto. Reutilização, certo? Ou seja, ela era uma garrafa, continua sendo uma garrafa, você apenas mudou o Certo. conteúdo dela, reutilização, né? Aí você tem a reciclagem, que é um processo industrial. Então, eu posso pegar um plástico, uma garrafa PET, Certo. de um refrigerante, e transformar no tecido de uma camisa, que nem a Vida BR faz, Uhum. certo? Ou posso transformar nisso uma coisa mais simples, como vassoura, como tem gente que faz, certo? Aí já é a reciclagem, tá? E tem a logística reversa, que são aqueles produtos que não dá para reciclar diretamente, porque mudam suas Certo. propriedades, como é o caso da Tetra Pak, porque ela nem é papelão, nem é plástico, nem é alumínio, ela é tudo. Uhum. Então, ela tem que voltar para a própria indústria dela, ou os eletrônicos que a gente tem em casa. Então, no seu celular tem milhares de componentes de vários tipos, produtos químicos, tudo que você imaginar,
que você não pode sair dizendo, ah, vou mudar isso aqui para o plástico, isso aqui para o metal. Não pode, tem que ir para logística reversa. Então, o que é que acontece? O consumidor, você teria que ter condições de mandar de volta para a loja onde você comprou, a loja onde você comprou teria que mandar para o fornecedor e o fornecedor teria que mandar para a indústria. Por isso que chama logística reversa. O mesmo caminhãozinho que veio trazendo o seu celular até você, né? É o mesmo caminhãozinho que deveria levar os componentes, o seu resíduo de volta para essa indústria. Tá? Isso evitaria a exploração de novos recursos naturais ou de novas matérias-primas da natureza, né? E evitaria o despejo inadequado de resíduos, certo? Então, isso é como deveria funcionar. E de forma ainda mais profunda ainda tem as questões biológicas, porque tem um conceito que diz que lixo, resíduo, é um erro de design. Um erro de design. O que é isso? Então, se eu tenho aqui, estou procurando aqui qualquer coisa para dar como exemplo. Então, eu tenho aqui esse negocinho de carregador que tem plástico. Certo. Esse plástico, ele não pode mais ser feito a partir do petróleo, porque eu não consigo desmanchar esse plástico e ele voltar a ser petróleo. Sim. Então, eu preciso criar um plástico que seja de uma matéria-prima que, quando eu desmanchar, ele volte para a natureza, de maneira original. Então, certo. Por exemplo, carapaça de caranguejo é um produto da natureza. Então, certo. Eu teria que fazer plástico a partir de carapaça de caranguejo, que tem mais ou menos o mesmo nível de resistência, e se isso aqui se desmanchasse, continuava sendo casca de caranguejo. Então, não é ofensivo para a natureza. Certo. Então, ou seja, em termos de sustentabilidade, nós temos aí pano para manga para um mergulho muito profundo. A gente está totalmente na superfície ainda. E eu encontrei, tem uma profundidade, tem uma nuance aí nessa profundidade, Magda, que está muito a ver com o que a gente está falando sobre essa forma reversa, que ela é colaborativa, né? Total. Ou seja, a indústria colabora com o cidadão que colabora, e essa energia, essa ideia de colaboração não entra à medida que tem pessoas com ganância pelo poder a partir do dinheiro. Isso. Que é outro conceito maravilhoso que você trouxe agora, que é da natureza. A natureza, ela tem competição e colaboração, mas em equilíbrio. Né? E nós humanos, quando nos separamos da natureza, nós esquecemos a maior parte do tempo da colaboração e nós entramos em estado de competição. Então, aquele mesmo comportamento que faz eu colocar o meu tempo à venda para consumir coisas, é para competir, para eu estar em igualdade, em condições de competição de igualdade, com a blogueira que usa roupa X ou com o cara que chegou num patamar X do trabalho. Então, eu faço tudo o que for, desperdiço minha vida, o meu tempo para chegar naquele patamar. É uma lógica de competição, que vem lá da base, desde criança, que eu digo muito isso nas minhas palestras, dizia quando eu tinha palestra, que é quando você chega para uma criança e diz assim, ó, o que é que você vai ser quando crescer? Essa pergunta é de uma violência tão grande, porque aquela criança já é. Assim que ela nasceu, ela já é. Ela já vem com toda a carga espiritual, toda a carga genética, ela já é. Ela já é tão grandiosa, tão iluminada, aquela criança. E você, no lugar de perguntar assim, ó, do que você gosta? Você tem afinidade com o quê? Quando você crescer, você gostaria de fazer o quê? Trabalhar com o quê? É diferente de o que você vai ser quando crescer e condicionar esse ser aonde ela vai atuar para ganhar dinheiro. Então, a violência começa nessa base. Já injeta essa informação do sistema, né? De poder, de hierarquia, de não contribuição, colaboração. Eu vou aproveitar o link que você falou das suas palestras, ó, mostrar o livro da Magda, Sustentabilidade 4.0, e aproveitar, tem muitos termos aqui que está quebrando meus condicionamentos, Magda, assim. E um deles é sobre recursos naturais. Então, você pode falar sobre algum desses termos que usamos, né, no dia a dia, porque assim, aprendemos, mas que hoje em dia tem uma clareza e tem um despertar de que esses termos são utilizados de forma errada. Aí você pode falar mais sobre recursos naturais, por exemplo, de que forma a gente pode ver esse termo. A gente acabou criando esse conceito de que a natureza é um recurso natural. Ele, por si só, já está errado. Por exemplo, no campo de RH, no campo de gestão de pessoas, na verdade, RH já está errado, né? No campo de gestão de pessoas, não se fala mais em recursos humanos. Um humano não é um recurso, minha gente. Um humano é um humano.
Do mesmo jeito, a natureza não deve ser entendida como um mero recurso, certo? Por exemplo, uma árvore. No conceito de recurso natural, a árvore é madeira, ou a árvore é a fruta que ela dá. Ela se define pela fruta que ela dá ou a madeira que ela produz. Isso é recurso natural. E a árvore é muito mais que isso. A árvore também é abrigo, a árvore também é um hábitat para um monte de animais, certo? A árvore regula o clima, a Sim. árvore gera oxigênio, certo? A árvore dá sombra, a árvore reduz poluição sonora dentro da cidade, reduz poluição Beleza. atmosférica. A árvore é um ser vivo. E ainda vou mais longe, a árvore se comunica, né? Existe um livro chamado A Vida Secreta das Árvores, que eu acho que é um divisor de águas. Todo mundo que se interessar por sustentabilidade, quando lê esse livro, nunca mais vai ser a mesma pessoa. É que nem lê Sustentabilidade 4.0 também. Nunca mais Sim. é a mesma pessoa. Então, que as árvores se comunicam, que elas avisam quando está sendo ferida, cortada, elas avisam para as outras, entendeu? Para de alguma maneira, sabe, mostrar que está ocorrendo ali um problema. Elas se comunicam através do cheiro que elas exalam, né? Às vezes a gente diz assim, ai, que cheiro gostoso dessa plantinha e tal, mas às vezes ela está comunicando uma dor, que ela foi Sim. ferida. Então, assim, as abelhas se comunicam. Então, existe um nível de consciência na natureza, que não é como a consciência humana, e que a gente trata como se fosse um pedaço de madeira, um bicho que eu esmago porque eu quero esmagar. Você vê uma formiga andando no chão, você pisa na formiga pra quê? Mas pra quê que você pisa numa formiga, minha gente? É só para tirar uma vida? Você não prestou atenção que você está tirando uma vida? Aquela vida, ela tem razão de ser? Se você, nem que fosse no conceito cristão, né? Nem que fosse, assim, se a gente estivesse falando aqui num conceito cristão, a gente diz assim, mas é uma vida, para que você vai tirar uma vida? Qual é a Sim. motivação de tirar uma vida, se foi Deus que colocou essa vida? Então, assim, nem através desse conceito, né, religioso e tal, as pessoas acessam isso, né? E E tem é o isso, e não mais. fa- É. E ah, tem um conceito e mais é, trivial de achar que a árvore está lá somente para servir, né? Só para me dar o fruto, só para me dar, me dar. é exatamente isso, eu chamo de imaturidade. Tem gente que diz que é ruindade, eu chamo imaturidade, né? É achar que o planeta inteiro está à disposição dos humanos e essa coisa que eu estou te falando, de não prestar atenção que a árvore é uma vida, que a formiga é uma vida, que o passarinho é uma vida, que tudo é vida, é o mesmo apagão, é o mesmo piloto automático, né? Que faz você também ficar vendendo sua vida, Uhum. né? Vendendo, que é ali a vida que é traduzida no tempo, Uhum. tempo de vida, né? Você está vendendo seu tempo de vida por coisas, trocando por coisas materiais. Ô, Magda, se te perguntasse aqui, como é que foi teu despertar para essas questões? Como foram os pontos iniciais, as observações, mesmo assim, aí você mergulhou nesse estudo? Que eu acho que é bem importante, porque assim, eu busco sempre buscar aqui de forma prática como as pessoas podem despertar, né? Como elas podem no dia a dia delas, no trabalho, na vivência de cada um despertar. Eu acredito que é muito importante a gente contar a nossa história, né, de despertar. Aí nesse canto, É. como foi teu ponto de despertar? Ó, eu tenho sempre esse marco, né? Quando eu era bem criancinha, naquela história de fazer feira de ciências na escola, a primeira feira de ciências que eu fiz foi para falar sobre a seca no Nordeste. Eu tinha uma coisa de ver aquelas imagens da seca, da pessoa sofrendo no sertão, aquilo me incomodava muito, já criança. E eu cresci com isso na cabeça, quando eu entrei na faculdade de geografia, eu fui pesquisar sobre seca. Só que quando eu cheguei no doutorado, aí foi um despertar muito profundo, porque aí eu fui ler Edgar Morin. O que é que eu estava querendo? Depois de tanto tempo, e a geografia, né, ela traz um pouco disso pra gente, eu comecei a tentar entender, olha só a loucura da pessoa, né? Tentar entender o porquê de determinados problemas se repetirem tanto, 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 e ninguém ter solução para isso. E aí eu fui procurar entender como é que se dava isso com a seca. Aí fiz isso no doutorado e, ao mesmo tempo que eu fui falando sobre a seca, eu fui entender, através da seca, que o problema é com a natureza. Os humanos não sabem lidar com a natureza.
E aí eu fui aprofundar, estudei, e aí foi Free of Capital. Minha base é muito científica, Genilton. A minha base é científica. E aí eu fui aprofundando nessa questão científica, mas chegou um determinado momento, que eu não sei te dizer exatamente, que eu tive o despertar espiritual. Certo. E aí, certo, que eu confesso para ti que eu não sei exatamente esse marco, entendeu? Mas era como se... Eu acho que foi o processo da escrita do livro também que me trouxe muito isso. Eu ficava muito angustiada, foi um processo muito doloroso. E o livro, eu acho engraçado, porque quando eu leio o livro, eu digo assim, meu Deus, fui eu que escrevi isso aqui? Fui eu que escrevi esse livro? Eu não lembro de ter escrito isso aqui, não. Eu juro para vocês que eu tenho esse tipo de coisa. E aí, então, assim, é como se a ciência tivesse, de alguma maneira, ela abriu a oportunidade de eu ler coisas importantes. Eu acho que a leitura foi um caminho muito importante para mim, e aí eu só fui mergulhando, e acabei transformando minha vida num grande campo de pesquisa. Hoje em dia, eu não consigo mais separar. O trabalho das minhas vivências virou tudo uma amálgama, e que é isso. E naturalmente você foi praticando, né? Pegando Isso. esse conhecimento e tornando em prática, né? Em sabedoria. É impossível que você não pratique. O meu passo mais recente agora é tentar me conectar com a questão do veganismo, na consciência de que eu jamais vou me tornar uma pessoa vegana, né? Certo. E aí, por quê? Porque o mundo não está preparado para isso, e, né? Então tem um condicionamento aí de muitos anos, mas eu já vou, né, como cientista, procurando as alternativas. Eu já começo a entender assim, poxa, mas eu não preciso estar nos polos. Ou eu sou Sim. vegano, ou eu não faço nada a respeito. Não, eu posso estar no meio. Sim. Então, eu posso priorizar algumas alimentações vegetarianas, ou as alimentações veganas, na medida do possível, procurar equilíbrio. Aí descobri, recentemente, que existe uma corrente já da nutrição chamada de flexitarianismo. Nossa, como é isso? Eu não conheço. Flexitarianismo. Eu quero até fazer uma live sobre isso, que foi uma descoberta muito recente. Que são justamente as pessoas que, na maior parte do tempo, optam por não consumir nenhum produto de origem animal. Quando Certo. não podem, optam por não consumir aquilo que traz sofrimento animal. Quando não podem, optam pelo vegetal. E, em último caso, não tem mais o que fazer, ela consome algum tipo de carne. Né? E, normalmente, não carne vermelha. A carne vermelha, ela realmente é abominada, né? Porque a carne vermelha, não sei nem se a gente ainda tem tempo, mas a carne vermelha, o problema dela é que ela Temos 5 minutos. representa. Pronto, a carne vermelha, para a gente fechar aqui, ela representa o poderio patriarcal, ela representa a energia da violência, ela representa a exploração da terra e da natureza, e ela representa uma verdadeira intoxicação espiritual. Então, realmente, a carne vermelha, não, não. E é nessa hora, Magda, assim, você falou da ciência, né? Muita gente pensa assim, que a ciência é uma coisa, autoconhecimento é outra, mas a gente está tudo interligado. Se a gente une os pontinhos, as observações... Por exemplo, vamos pegar a carne vermelha, né? Se você for pesquisar como é criado o boi, né? De que forma é criado o pasto, de que forma é devastada a natureza para fazer a criação do pasto. Então, essas informações vão entrando, né, Magda? E entrando no nosso próprio dia a dia, né? Imagina quando a gente vai comer a carne, a gente tem essa carga de informação, diz, nossa, estou consumindo esse produto, mas antes dele chegar aqui teve muito sofrimento. Com certeza. E do ponto de vista espiritual, entendendo cientificamente que nós somos matéria e energia, eu não estou consumindo só a matéria da carne, eu estou consumindo a energia que está ali impregnada, e é a energia de dor e sofrimento. Então, a ciência também, a ciência está se aproximando cada vez mais dessa questão da espiritualidade, porque não tem como, a gente está descobrindo que somos uma coisa só. E que essa, né, tudo, nós somos a natureza, nós somos o planeta, né, como a gente diz no Tzolk'in, eu sou você, e a gente se espelha e a gente vai descobrindo que tudo que a gente faz é importante e colaborativo, e é a gente que tem que transformar mesmo. E a transformação do mundo vem através da transformação de cada um de nós. Falando colaborativo, gratidão por compartilhar seu tempo aqui comigo e com todos nós. Vou mostrar mais uma vez o livro da Magda, Sustentabilidade 4.0. Gente, está me dando um despertar incrível. Vou e volto. Bom saber.
Então é isso, gente. Gratidão, Muito Magda. obrigada também, gratidão por estar aqui, por estar falando todo mundo aí que ficou. Eu vi os comentários, não dá pra gente ficar comentando, É, mas gratidão mesmo, gente. Cada pessoa, tentem multiplicar o que vocês tiverem captado, vamos levar essa mensagem. A gente precisa transformar. joia. E qualquer coisa a gente volta no outro live, a 2.0, a 3.0, a 4.0. É Top, isso, já gente. topei. Gratidão, Magda. Gratidão a todo mundo que assistiu. Então, boa tarde. Fiquem bem. Arro. Arro.